Ela é expert em hotelaria e começou a sua vida profissional no Copacabana Palace. É a fundadora da maior boutique de imóveis de alto padrão do Rio de Janeiro. Já administrou mais de 10 salões de beleza, mesmo roendo unha, já ganhou dinheiro vendendo bolsa de crochê e hoje é sócia do marido e junto dele administra mais de 200 milhões de reais em imóveis. Como ela chegou até aqui? Fica com a gente porque está começando mais um Channelscast. Olá, meu amigo e minha amiga que nos assiste na internet, você já me conhece, eu sou o Gui Dias e sim, tá começando mais um Channelscast. Vocês estão vendo que eu estou hoje num ambiente aqui especial, porque hoje eu tenho a honra aqui de estar entrevistando ela, que é a dona do Rio de Janeiro, e vocês vão entender. Senhoras e senhores, recebam com muito carinho a minha amiga Priscila Diniz. E aí, Priscila, tudo bem? Obrigada. Vamos lá, vou começar me apresentando aqui. Muito legal fazer parte, poder eu contar um pouquinho da história da Casa P. A Casa P é uma boutique de imóveis. A Casa P hoje se divide entre a Casa P Rio, temporada, e a Casa P Boutique de Imóveis. A gente trabalha com imóveis de alto padrão no Rio de Janeiro. E essa história começou muito lá atrás, enfim, eu sou hoteleira, sou turismóloga, sou muito do mercado imobiliário, me juntei com meu sócio, que é mercado imobiliário administrador na veia, para construir um negócio com muito carinho, muita atenção e que a gente está vendo realmente uma diferença no turismo do Rio, o que a gente está agregando de valor para esse setor que é incrível e que eu sou completamente apaixonada. Boa demais, eu também sou suspeito a falar, eu amo essa cidade do Rio de Janeiro e sim, vocês veem que Rio de Janeiro e turismo super se combinam, então um mercado aí de muitas oportunidades e a Priscila, ela encontrou uma brecha, mas uma brecha incrível, a gente vai conhecer aqui. Mas antes, Pri, eu acho que assim, todo empresário, toda empresária de sucesso, para chegar até onde chegou, é porque tem uma história pregressa. E muito do que você conquistou hoje foi de coisas que você passou, experimentou lá atrás, conheceu. Então, eu quero primeiro saber onde começa a história da Priscila Diniz. Quem é a Priscila Diniz lá atrás? O que ela já fez? O que ela já errou? Já bateu cabeça? Já acertou? Pode falar um pouco pra gente? Eu acho essa pergunta essencial e ela vai muito em linha com o que eu penso para mim como profissional. Então, passei a minha vida inteira em todos os lugares que eu estava, eu me perguntava, mas o que eu estou fazendo aqui? E eu caminhei muito, vou contar um pouquinho de cada parte, mas hoje eu entendo que eu passei por cada lugar exatamente para estar onde eu estou hoje. E isso, assim, é meio mágico até, sabe? É uma coisa que você olha para trás e você fala, nossa, realmente eu passei por aquilo porque eu tinha que estar aqui hoje. Então, eu escolhi fazer hotelaria porque sempre fui apaixonada pelo assunto. Eu amo receber, eu amo serviço de qualidade, alto padrão, isso sempre foi muito a minha essência. E comecei a minha vida profissional no Copacabana Palace, que foi onde eu aprendi, assim, acho que muito do que assim, a minha essência é o Copa. Tanto é que até hoje a gente atende pessoas de lá. Eu tenho um caminho muito aberto, eu sou completamente ligada ainda com as pessoas que trabalharam comigo lá. Então, passei pelo Copa, aprendi muito, sabia que não era lá que eu ia crescer, porque o mercado de hotelaria ele tem uma particularidade que eu entendia que não era exatamente o que eu queria para minha vida pessoal. Então, Pode falar qual é essa particularidade? uma família grande, dedicação à família. Não que a minha vida seja muito tranquila hoje, porque ela não é. Mas eu sinto na hotelaria uma limitação maior. Eu sentia na época uma limitação maior e isso para mim era muito importante, é muito importante. E eu nunca senti que eu tinha um trabalho separado da minha vida pessoal. Eu sempre, assim, eu sou o que eu sou, é meu trabalho e assim, eu sou eu. Eu sou a Priscila, meu trabalho, minha família, minha vida, meu autoconhecimento, tudo, assim, é tudo junto. Eu não separo em caixinhas. Então eu sabia que aquilo não era para mim. Foi ótimo, maravilhoso. Fui trabalhar no mercado imobiliário. Nessa época eu ainda não estava com o meu marido, meu sócio, que é mercado imobiliário, mas eu fui cuidar de toda a parte de relacionamento, da régua de relacionamento da PDG. E foi muito legal, porque eu era super nova, eu caí na mão de uma chefe incrível
e que eu também era muito dedicada. Então eu percebi ali uma super oportunidade de aprender absolutamente tudo que eu tinha que aprender, enquanto a galera da minha idade saía do trabalho e ia tomar um chopp. Eu era a pessoa que queria buscar minha chefe em casa e depois levá-la em casa para poder ir conversando com ela sobre as coisas que estavam acontecendo. Então foi muito legal essa parte da minha vida, eu aprendi muito. O mercado imobiliário, nossa, fiz convenção de corretores. Eu lembro que era a época do Ruben, que ele, enfim, quem sabe depois pesquisem. É uma figura mítica. E ele subia para fazer, ele era um corretor, ele tinha enfim, era uma figura, e ele subia no palco, ele fazia assim com dinheiro, e era muito engraçado, e ficavam aqueles corretores, e eu fazia todos aqueles eventos enormes, e a GI, a GE, e foi uma doideira na minha vida, mas eu também sabia que não era ali, mas eu sabia que eu tinha que aprender tudo que eu tinha que aprender. E aí, saindo dali, no tempinho final que eu tava nessa empresa, eu já tava sentindo que meu tempo ali tava acabando, eu me reencontrei com meu marido, que é hoje meu marido. A gente se conheceu na escola e a gente se reencontrou, e no primeiro dia que a gente saiu, a gente foi andar na praia e depois a gente foi comer um pão de queijo no Rio Lisboa, aqui no Leblon, e ele me convidou para ver um apartamento. E eu achei muito estranho, assim, eu falei, eu já tava me despedindo, ele falou, não, vem ver um apartamento comigo, vem ver um apartamento comigo, e eu fui ver um apartamento em Copacabana, acabado, assim, com um corretor que eu nunca mais vou me esquecer, o nome dele era Sérgio Ramos, ele já faleceu, e o cara era um louco, assim, ele era um louco, o apartamento era horrível, e eu falei, Patrick, o que você quer com isso? Tem apartamento feio em Copacabana, então? Se eu te contar tudo, eu já cheguei a tirar 38 caçambas de lixo de um apartamento. Olha isso. De entulho mesmo, assim, de acumuladores, e algumas histórias tristes, mas que a pessoa realmente precisa sair daquele ambiente, precisa vender. Então tem muita história, assim, Zona Sul, acontece mesmo. E aí, enfim, a gente começou a sair, a gente começou a comprar, reformar, vender, alugar. Desculpa te cortar. É só pra não perder o fio da meada. Só pra fechar a história, que ele te levou pra conhecer um apartamento no primeiro date. No primeiro date. Porque tu tinha achado horrível o apartamento. Primeiro date, eu não sabia o que era, mas eu fiquei muito curiosa. Eu acho que eu sempre entrei nos lugares e eu sempre consegui ver como eles podiam ficar. Então, eu gosto desse movimento na vida, assim. Não só dos lugares, mas das pessoas que você conhece, do todo, assim. Essas mudanças pro melhor, eu acho que motivam muito. Então, eu sempre gostei de entrar num lugar acabado e falar, cara, isso aqui pode dar certo? Isso aqui tem jeito de dar certo. E aí a gente, obviamente, ele não comprou aquele apartamento, mas a gente, começou a namorar, a gente foi morar junto, enfim, essa história tem 15 anos. Legal. Não foi de cara que a gente foi trabalhar juntos, por mais que a gente sempre, eu ajudava muito ele nos negócios dele, e ele me ajudava muito nos meus, mas a gente não trabalhava 100% junto. E aí eu senti que eu precisava de um desafio maior. E eu peguei todo o meu dinheiro, peguei dinheiro de uma herança da minha mãe, a única coisa que ela tinha me deixado, e abri um salão de beleza em Botafogo, e que foi uma experiência, assim, aconteceu tanta coisa naquela época da minha vida. Eu tinha 22 anos, eu tinha o primeiro salão, depois a gente franqueou e viraram 10 salões, e eram 100 manicures CLT. Uau! Eu também sabia que não era aquilo que eu queria da minha vida. Eu roía a unha na época. E eu montei um salão, mas Incrível. foi a época que eu mais aprendi a lidar com pessoas. Então eu passei de um serviço do Copacabana Palace, que eu cuidava só dos hóspedes VIPs, das noivas, da excelência. Fui para o mercado imobiliário para lidar com corretores e depois abri meu salão, que foi onde eu lidei ali, serviço que era mais rápido, era um ticket baixo, eu tinha que ter volume, muita profissional trabalhando junto, muita mulher. Foi muito legal. Aprendi, assim, foi acho que a coisa mais louca que eu já fiz na minha vida, assim. Eu nunca aprendi tanto na minha vida quanto eu aprendi lá. Veio uma proposta, eu vendi, foi um negócio muito legal, sucesso. Depois eu ainda passei por mais um negócio, que eu comecei enfim, vendi a Nails, casei, e aí eu pensei, bom, eu acho que agora eu vou dar um tempinho pra mim, vou ficar um pouco quieta. E eu comecei a fazer crochê. É mesmo? E aí quando eu via, eu tava num evento vendendo 120 bolsas de crochê.
com uma equipe gigante, e montando marca, e abrindo loja. Nessa época, eu conheci meu braço direito da empresa, então eu tenho certeza que eu abri esse negócio para conhecer o meu braço direito, que é a Mari, assim, minha operação, assim, sangue nos olhos, amiga pra vida. E também foi um negócio que eu considero de muito sucesso, mas quando entrou a pandemia não fez sentido mais para mim. Tanto pelo lado financeiro, porque eu já tinha lidado com coisas muito grandes, e eu fiz uma marca muito artesanal, que vendia muito bem, mas tinha uma margem muito pequena, era realmente muito artesanal, então escalar era difícil, e parou de fazer sentido para mim no momento que a gente estava, porque eu falava, caramba, bolsa, não, o mundo tá acabando, é pandemia, bolsa, não faz sentido. Mas a Milo me trouxe a Mari, então eu falo que a Milo aconteceu para eu conhecer a Mari, e que ela é um grande presente da minha vida e uma super parceira no meu negócio hoje. E aí na pandemia, o Patrick tinha uma factory, ele fechou, deu tudo certo, foram tempos difíceis na pandemia, mas ele conseguiu, assim, ele é muito diligente, ele é muito bom nas coisas que ele faz. Então ele foi muito, assim, ele sabia que ele tinha que lidar ali com a situação, ele foi até o final, quando ele conseguiu resolver, a gente sentou e a gente falou, olha, cada um fecha a sua marca, a gente é muito bom no que a gente faz, vamos se juntar? E aí a gente começou a administrar os imóveis que a gente já tinha. Na época a gente tinha Catete, Largo do Machado, Botafogo, Recreio. Eram apartamentos pequenos. Além de comprar, reformar, administrar, vender, a gente entendeu que a gente podia dar um passo maior com imóveis de alto luxo. Então a gente fez um movimento de vender todos que a gente tinha, menores. E quando eu falo alto padrão, assim, eu acho que lá no passado, quando a gente começou, o que eu entregava para a região e o que eu entregava ali era um alto padrão dentro do que era ali. E é hoje muito o que eu faço. Falo com as pessoas que eu converso da área. Não importa, você pode estar onde você está, mas se você entrega um produto e um serviço superior ao que a média faz, você vai ter um resultado muito melhor. Então, eu já fazia o que eu faço hoje na Casa P, a gente só mudou realmente o ponto que a gente estava. E aí tudo foi... E aí a gente está aqui hoje, com uma empresa que em 3 anos, hoje a gente está com quase 30 colaboradores, mais de 200 milhões administrados. Começou com a administradora, agora a imobiliária nasceu. Em 3 meses a gente bateu a meta do ano. Então, é um conjunto. A Casa P é um conjunto da minha vida, da minha trajetória, de tudo que eu fiz. E tudo, não só profissional, mas pessoal, também tem a ver com o amadurecimento da marca, meus 2 filhos, meu casamento, os problemas que a gente passa na vida que a gente tem, que todo mundo tem. Então isso faz com que hoje a Casa P seja uma empresa madura, muito séria e muito focada também para entregar o que a gente faz no nosso dia a dia. Não, boa demais. E ela tá falando aqui, a gente no off aqui deu para ver a paixão que a Priscila tem, né, por aquilo que ela faz. É realmente impecável aqui nos mínimos detalhes aqui, tudo ela prestando atenção, não, vamos fazer aqui, mexe aquilo e tal. Isso só mostra aí o porquê você tem os resultados, só mostra o porquê você está onde você está hoje. E eu tenho umas perguntas aqui que eu quero fazer para você. Eu quero entender mais sobre esse modelo de negócio, mas eu quero também entender um pouco mais sobre a Priscila, que é empresária, a Priscila que tem a vida pessoal, que é a mãe, que é a esposa, né? A Priscila que tem os gostos pessoais. Você falou agora, terminou de falar que hoje sou casada, tenho meus filhos, né? Tenho uma empresa, mais de uma empresa para administrar. E eu quero saber o que passa na sua cabeça. Como é que é a sua cabeça? No sentido de uma mulher bem-sucedida no profissional, no casamento, na maternidade. E eu quero saber como é que é a tua cabeça, como é que você administra cada setor da sua vida que no conjunto total na Priscila Diniz. Quero saber como é que é os bastidores, tipo, porque tem coisas que a gente não vê, que as pessoas não veem, as pessoas só veem o de fora, só veem o que tá ali no feed do Instagram, que inclusive é lindo, o feed da Casa P, a gente vai botar aqui também o arroba, depois você vai dar todos os arrobas aqui. Mas a gente olha, beleza, a Priscila, uma empresária de sucesso, tem uma boutique de imóveis de alto padrão, pô, legal. Mas não vê que ela até ontem estava também até 2 da manhã, não tem fim de semana, né? Então, como é que você administra
conectar a empresa e a vida pessoal. Como é que é isso? Como é que você se sente? O que que mais passa na sua cabeça, assim? Às vezes um pensamento incômodo que vem assim, e às vezes fala, não, eu não estou fazendo o suficiente, porque tem muito disso também, né? Então eu queria saber o que que passa na sua cabeça. Como é que é a cabeça de Priscila? Muita terapia. Não, na verdade, eu acho que eu sempre acreditei que é possível ter tudo. Eu não gosto nem de conversar com quem tem muita limitação, assim. Ah, eu vou ter isso, mas aquilo outro eu não posso ter porque eu já tenho. Não, eu sou o tipo de pessoa que acredita que eu posso ter tudo, que é possível ter tudo. Não quer dizer que você vai ter tudo o tempo todo equilibrado, né? Isso faz parte da vida. Uma hora você tá se doando um pouquinho mais pro trabalho, outra hora você tá se doando um pouco mais pra família. Foi o que você falou. Ontem eu trabalhei até 2 horas da manhã porque foi necessário. Eu cheguei em casa, eu pisei em casa. Meu filho de 3 anos, parece que ele tava esperando eu chegar. Ele começou a passar mal, com uma gastroenterite horrorosa. E eu fui dormir 5 horas da manhã com ele, tadinho. Troquei 6 vezes a roupa de cama, mas fiquei abraçada com ele, fiquei cuidando dele. E eu me sinto muito vitoriosa por isso. Então, cuidar dos meus filhos me traz força. Cuidar dos meus filhos me traz paz e a certeza de que eu tô me tornando uma pessoa cada vez melhor para eles, para o meu trabalho e para mim. Então, eu sempre penso nisso, assim, como eu acho que primeiro de tudo, a gente tem que se amar muito. Isso é um aprendizado ao longo da vida. Quanto mais eu me amo, mais eu amo meu trabalho, mais eu amo a minha família, mais as coisas funcionam. Isso, inclusive, é uma regra que eu tenho na minha casa e na minha vida, no meu trabalho. Talvez soe um pouco polêmico, mas eu não contrato pessoas que têm grandes problemas, assim, que são muito revoltadas com família, revoltadas com ela mesma, revoltadas com a vida. Porque a vida é um reflexo da gente. Total. Então, se eu sou uma pessoa, assim, essa é a conta, sabe? Eu tento ser melhor pra mim, pra eu ser melhor pro outro. Eu tento entender que nem sempre tudo vai estar equilibrado, que tem dias que eu não vou estar bem, tem dias que eu vou brigar, tem dias que eu vou estar mais estressada. Eu sou mulher, eu tenho TPM, eu tenho minhas vontades, eu tenho. Então, acho que é um processo pra sempre de autoconhecimento. Pra sempre, desde o dia que a gente nasce até o último dia que a gente tá aqui. Então, eu tento ver em toda oportunidade, em toda dificuldade, também uma oportunidade. A terapia me ajuda muito com isso. Eu sou fã demais de hipnose, então faço É muito mesmo? hipnose. Eu também gosto, eu também gosto. Eu sou, assim, Caramba. diariamente. Me ajuda muito a me centrar, de novo, com o objetivo de ser melhor pra mim, para poder desempenhar o meu melhor papel com as pessoas que estão à minha volta e que eu tenho um compromisso diário de ser a minha melhor versão. Não falei do meu marido, mas o meu marido também tá nessa, porque eu também ele também merece que eu seja o melhor para ele. É basicamente isso. Às vezes vai dar certo, às vezes não vai. É a Boa. vida. Boa demais. Ô, vocês estão anotando aí, gente, lápis e papel na mão ou gravador, igual falava o radialista Antônio Carlos. Isso aqui é aula, gente. Comenta aí já o melhor Channelscast de todos. Pode comentar aí que a gente vai sair daqui hoje com muita chavinha virada aí. Ó. Lápis, papel na mão. Estamos tendo não apenas aulas, mas seminários e palestras também aqui. Agora, Pri, eu sempre gosto de perguntar sobre como a pessoa pensa, ela se sente, porque realmente mostrar como é que é a vida real, né, por trás da tela, isso, além de valorizar mais, acho que valoriza mais a pessoa como profissional e também mostra pra galera que não tem essa de, cara, tem que trabalhar, tem que botar a mão na massa, né? Tem. O dinheiro não vai cair do céu, as coisas não vão cair do céu, né? Tem. E isso é muito, muito, muito valioso. Agora, vamos falar sobre Casa P, né, sobre aí o empreendimento da sua vida, talvez chegue a você, vamos falar. Fala mais pra gente como funciona a Casa P e eu quero também saber como é que é o modelo de negócios da Casa P. Por que que vocês enxergaram o mercado de locação por temporada e locação de longa temporada? Qual foi o gap do mercado que vocês viram que, opa, tá faltando coisa aqui, a gente vai entrar para trazer o diferencial? Para os nossos clientes e hoje está com os resultados que vocês têm? A Casa P é basicamente cuidado. Se você me perguntar o que é a Casa P? A Casa P é cuidado. Cuidado em todos os pontos, com todas as pessoas que estão ali presentes na nossa vida. Então, é cuidado com
com o hóspede, é cuidado com o apartamento, é cuidado com o proprietário, cuidado com a nossa equipe, cuidado com a nossa empresa, com o prédio, com tudo. Assim, a Casa P é cuidado. Então eu sempre começo falando isso porque é importante que as pessoas saibam que o cuidado, o amor é o que coloca a Casa P no lugar que ela está hoje. Sem o cuidado não adianta, é só um apartamento, é só receber o hóspede, é só você ter uma relação comercial com o proprietário, e não é isso que eu busco para mim. Então, hoje a Casa P, a gente atende um público que busca estar no Rio. Vou falar primeiro dos hóspedes, então a gente percebeu que tinha principalmente famílias que queriam estar no Leblon, Ipanema, em ambientes confortáveis, bem cuidados, bem administrados, com segurança, e que muitas vezes não era possível, porque inclusive empresas de alto padrão não tinham o mesmo modelo de negócio que a gente tinha. O que isso significa? Não tinham apartamentos próprios, né? Eu tô falando próprios, mas não tinham apartamentos que eles cuidavam exclusivamente. Entendi. Então, antes de abrir a Casa P, eu aluguei uma cobertura aqui no Leblon para ficar com a minha família, porque meu pai, que mora fora do Rio, veio visitar. Eu estava grávida com mais um neném, minha irmã com um filho pequeno. Ele ficou hospedado em um hotel aqui da orla do Leblon e as crianças não podiam entrar. Então a gente alugou uma cobertura aqui no Leblon, e quando eu cheguei na cobertura, eu sou píssica por qualidade, meu pai é tipo o dobro do que eu sou. E eu estava muito preocupada em receber ele, minha madrasta, todo mundo com muito carinho. E eu tentei muito com a empresa organizar tudo e eu não conseguia. Então eu tive que resolver tudo. Eu parei minha vida e eu que resolvi supermercado, eu que resolvi colocar. Quando eu cheguei no apartamento não tinha uma plantinha, não tinha um mimo para quando eles chegassem, não tinha um cheirinho. A parte de cima da piscina não estava com a toalha da forma que eu acreditava que era uma forma apresentável. E aí eu arrumei o apartamento inteiro. Foi um final de semana maravilhoso, foi ótimo, mas no meio da estadia o ar-condicionado quebrou. Imagino que uma cobertura no Rio de Janeiro é um ambiente quente, que não era um valor baixo. Ninguém foi resolver o ar-condicionado. E depois, quando eu falei com a empresa, a resposta que me deram foi: eu te dou um desconto e tá tudo certo. E eu falei: nossa, tá aí uma grande oportunidade, porque eu faria tão diferente disso. E aí foi quando a gente fez o movimento, porque nessa época eu administrava os apartamentos na Zona Sul 2, né? Que na época do jornal, que separava, assim, Zona Sul 1, Zona Sul 2, sim, sim. eu administrava na Zona Sul 2, eu falei: se eu faço isso na Zona Sul 2, na Zona Sul 1 isso vai ser um estouro. Então vamos vir pra cá. Você quer explicar pra galera o que é o Zona Sul 1, Zona Sul 2? Isso era do Globo, não era? Era do Globo, Jornal, uma né? divisão. Gente, que velha. No Globo tinha a seção de compra e venda, de anúncios de venda de imóveis. E aí eu tô procurando um apartamento de 1 quarto em Botafogo. Aí a gente sabia que Zona Sul 2 era Botafogo, Catete, Largo do Machado, né? E Zona Sul 1, Ipanema, Leblon, acho que Copacabana, enfim, tinha essa divisão. Então até hoje eu falo Zona Sul 1, Zona Sul 2. E aí foi quando a gente fez esse movimento de abrir a Casa P. A Casa P tem 2 significados, Casa AP e Casa P, porque todo mundo da minha família tem a letra P. Então, Priscila, Patrick, Pedro e Felipe com PH. Então, de novo, o nome Casa P ele tem muito significado também. Ele tem o significado pessoal e ele tem o significado profissional. Me perdi aqui na minha resposta. Não, você estava falando do porquê que você resolveu entrar nesse modelo de negócio, porque você teve uma experiência não tão interessante quando você alugou a cobertura para sua família, você acabou fazendo tudo e teve uma resposta mal criada da incorporadora, da empresa, e aí você falou, já que faço isso na Zona Sul 2, por que não na Zona Sul 1? Foi, e foi muito interessante, porque na época a gente decidiu, então, né, foi logo após, assim, a pandemia, porque antes a gente só administrava apartamentos nossos aqui, e aí as coisas foram andando, meu neném, meu Pipe estava para nascer, e aí no dia do nascimento dele, a gente assinou o primeiro contrato de administração de imóvel de terceiros. E isso também tem um significado super especial para mim. E foi muito engraçado, porque foram 15 horas de trabalho de parto, eu tava super emocionada. Na hora que ele saiu, assim, eu peguei ele no colo chorando. E aí o meu marido tava do meu lado, ele me olhou.
E ele falou assim, assinamos o primeiro contrato. Olha só. E foi muito na mesma época, na hora, assim, eu olhei pra ele, eu tava meio em Nárnia, assim, ainda, e aí eu tava super emocionada, chorando, e foi muito engraçado, porque eu conto essa história, as pessoas nem acreditam, mas foi exatamente quando o Felipe nasceu, a gente assinou o primeiro contrato, e aí as coisas acontecem. Eu acho que quando você tem um objetivo, quando você sabe, isso é uma coisa que eu falo muito, quando você sabe aonde você quer chegar, você chega. É só não desistir. Você chega. Eu acho que isso é muito importante para quem tá começando ou para quem tá passando por uma dificuldade, porque dificuldades vão existir. Então, isso é uma coisa que eu acredito muito. Sempre que eu chego no momento que eu sabia que eu ia chegar, eu já tô pensando lá na frente, o próximo passo, aonde a gente vai estar, onde a gente vai estar daqui a um ano. Então, agora falando com você, se você falar comigo daqui a um ano, eu vou te falar. Naquele dia eu já sabia exatamente que eu ia estar aqui agora e eu já tô pensando, eu sei onde a gente vai estar. Então, esse é meu papel hoje na empresa também. É fazer com que todo mundo caminhe em conjunto para esse objetivo, com o mesmo foco, com a mesma intensidade, assim, com a mesma intenção, né? Não é intensidade, é intenção. Boa, você falou que sabe exatamente onde você vai estar daqui a um ano. Vamos falar sobre isso, vamos segurar um pouco, porque eu anotei aqui uma coisa, você falou uma frase que eu gostei muito, quem sabe aonde vai chegar, chega. Né? Inclusive já comenta aí, quem sabe onde vai chegar, chega. Talvez seja a frase do nosso podcast aqui hoje. E aí, eu percebi isso também, antes até conversando com você estava falando que eu entendi, e aí eu quero que você me responda, que você tem um feeling aqui para esse business, você tem não sei, talvez um dom, você falou para mim que, cara, eu sei qual a cor a paleta do apartamento que vai dar certo, qual é a decoração que vai dar certo. Você até falou assim, desse apartamento que a gente está agora, num dos apartamentos administrados pela Casa P, no Leblon, e simplesmente Priscila vira para mim e fala, cara, eu sei que quando eu mudar isso, X, Y, Z de lugar, eu vou triplicar o faturamento aqui, desse apartamento. Então, como é que é isso aí? Você se confunde com o seu negócio, mas eu quero saber, assim, também de todas as experiências que você teve, e hoje eu percebo que a Casa P é o empreendimento da sua vida, né? E talvez por isso tenha tanta verdade e tanta entrega. Mas tem o dom, sabe? Quando você encontra de fato o seu propósito, tem que ter um dom para isso, algo natural, ou isso é uma coisa treinável? Essa questão do feeling. Quando você falou da paleta de cores, eu sei a paleta de cores que vai performar bem, seja no Instagram, seja aqui com os hóspedes. Como é que é isso? É natural para você? É uma coisa que você aprendeu ao longo do tempo? Tem técnica? É feeling? Como é que é isso? Hoje é natural, no passado não era. Eu acho que tudo, de novo, se você coloca a intenção, você aprende. Uma coisa que eu vejo se eu sei que o fulano sabe fazer alguma coisa, já é a minha prova que eu consigo também. Então, por mais que eu tenha uma dificuldade, por mais que eu não, assim, eu sempre acho que tudo dá para aprender. Basta você colocar a intenção e você se trabalhar para isso. Então, lá atrás, eu tinha o feeling que eu tinha que me melhorar para eu chegar onde eu queria chegar. Assim como eu tenho feeling hoje ainda, que eu tenho que me trabalhar para chegar onde eu quero chegar, porque, de novo, é uma escada, você não para de subir. Então, hoje, eu tenho essa resposta para você, porque além do feeling que eu já adquiri em todos os passos que eu dei na minha vida, eu também tenho muito estudo de caso. Então, também não é só, vamos para lá. Tem muito feeling, tem muita aposta, tem muito do que a gente acredita. Então, tem coisas que eu bato o pé sim e falo, isso daqui me diz que vai dar certo, mas ao mesmo tempo a gente tem muita amostra para entender o que está dando certo. E o que eu acredito é que a gente também não pode ter o ego maior do que qualquer coisa. Então, quando eu vejo que alguma coisa não está dando certo, você para, você reorganiza, você continua. Obviamente, se eu tô num dia de TPM, eu vou falar mais sobre o erro. Se eu tô num dia que eu tô melhor, eu vou ser mais prática das maravilhas de ser mulher. Mas eu acredito muito nisso. Eu acho que tudo você aprende. Basta você realmente se dedicar para isso.
para você se espelhar, eu acho, também, no que é certo e montar um histórico. Porque eu também só posso te falar isso porque eu comparo os nossos anúncios, eu comparo o que os hóspedes me falam. Assim, tudo que os hóspedes me falam aqui é importante. É importante. Aí a gente volta para a parte do cuidado. O cuidado que eu tenho para escutar um feedback, o cuidado que eu tenho para escutar o que pode ser melhor. Por que as pessoas estão ficando mais nesse imóvel e não estão ficando tanto naquele? Qual é o projeto? A gente tem um projeto na empresa que rege a empresa, que é o projeto preferido dos hóspedes. O que ele significa? É a gente montar aquele espaço de forma que ele seja preferido dos hóspedes e que eu preciso pegar tudo que está funcionando em todos os outros, replicar e adaptar para esse imóvel em específico. Então é uma junção, é o feeling, mas também muita atenção no que está acontecendo. Boa, sempre muito antenada, então, né, no que tá rolando. E eu quero puxar esse gancho, porque você falou: "Ah, tem muita coisa que eu bato o pé", que eu Aham. bato o pé aqui, e você estava me falando, antes, conversando, que você hoje tá batendo muito o pé na tecla do marketing, né, de levar a Casa P cada vez mais para as redes sociais, para o digital. E eu quero saber como é que tá sendo isso agora, porque para mim, a gente que tem acesso às redes da Casa P, parece que ela já nasceu digital, né, o cuidado, o carinho que tem com as postagens, com a mensagem que você passa, dá para entender tudo o que é a Casa P, quando você abre, por exemplo, o Instagram. Eu quero saber, eu sei que tá tendo um bate-pé nesse ponto aí do marketing. Claro, se você puder abrir aqui e falar o que tá rolando, por que você acredita que o marketing no digital é o grande diferencial para a economia que a gente está, se você já está vendo também resultados desse marketing que você está fazendo agora nas redes. Pode falar um pouquinho para a gente do Claro. bate-pé agora? Marketing para mim sempre foi muito voltado para posicionamento, porque o posicionamento certo me traz os clientes certos, tanto na ponta do investidor quanto do hóspede. Então eu sempre tive muito cuidado com posicionamento. Como que a gente vai se colocar da porta do apartamento para fora, quem está vendo a gente? Então a gente tem, obviamente, não só nas mídias sociais, mas os nossos anúncios, eles são muito importantes para isso. Como é que eu me posiciono no anúncio? Como é que eu filtro também o tipo do hóspede que eu quero receber? Anúncio Airbnb, Booking, site, Decolar, Expedia, VRBO, então tudo isso para mim é posicionamento. As parcerias que a gente faz e etc. Nós somos duas empresas muito, muito voltadas para indicação. E hoje a gente também tem um volume, uma demanda que está ali com o nosso time. Que é uma conversa que a gente tem interna até qual ponto a gente quer crescer. Eu não tenho a ideia de crescer fisicamente, né? De inchar a minha preocupação maior é sempre a qualidade. Então, quando eu percebo que a gente está dando um passinho maior e que talvez esteja, que eu tenho o primeiro indício que está comprometendo a minha qualidade, eu puxo as rédeas, eu organizo a casa para a gente poder andar. Mídias sociais têm um poder muito grande. Então, do meu perfil, por exemplo, vem muitos investidores. E que é muito legal. Meu perfil não é um perfil gigante e eu tenho muitos clientes qualificados que vêm dele. Do perfil da Casa P temporada, ele é um perfil que eu também, pelo posicionamento, consigo o hóspede que eu quero. A gente não está vendendo no nosso Instagram, mas eu consigo mostrar quem eu sou, quem eu quero receber e quem eu não quero receber. Para mim isso é muito importante, porque tem gente que eu não quero receber. É mesmo? Tem, eu não quero gandaia, eu não quero bagunça, eu não quero hóspede que me traz problema, eu não quero ser uma empresa que apoia o turismo sexual. Tem muitas coisas que eu não quero. Então eu tenho que ser muito firme no que eu não quero também. E você tem que ser muito forte para falar que você não quer, porque, né, principalmente para quem está começando, você tem que ser muito forte. Não tem, de novo, você tem que saber exatamente aonde você quer chegar, para você falar o não e para você falar o sim. Então, a internet, para mim, ela é um caminho que precisa estar muito bem estruturado para você alcançar onde você quer alcançar. Então, eu tenho um cuidado enorme, equipe maravilhosa, a gente tem muito a andar esse ano, sempre vai ter. Tecnologia entrou no ano passado de uma forma muito forte, então a gente tem o sistema interno da empresa que a gente fez do zero.
para operação, que estão sendo replicados dentro dos apartamentos. Enfim, uma série de coisas que estão acontecendo, mas que eu também, de novo, mídias sociais para mim, hoje, ainda é muito posicionamento, porque qual o objetivo de inchar se eu não consigo entregar? Então, eu acho que essa conta ela tem que ser muito bem feita, ela tem que estar muito alinhada. Mas eu bato o pé mesmo, e às vezes eu até brinco, porque como eu tenho hoje... o Patrick é meu sócio principal, é o meu, assim... E a gente é muito diferente. Ele é razão 100%, eu sou emoção 100%. E o Felipe, que é o nosso diretor de tecnologia, também é sócio da empresa. Ele senta do meu lado e às vezes a gente entra nos embates assim, e fica um calor ali dentro que a gente fica... E é muito engraçado, porque... Agora, para quebrar ele que é totalmente razão, hoje em dia a gente está ali discutindo quem vai, eu viro e falo pedra, papel, tesoura, e aí a gente... É assim que se tomam E decisões. é assim que se toma a decisão na empresa. Aí eu falo, eu ganhei, então a gente vai testar o meu. Se daqui a um mês não der certo, a gente testa o seu. Vamos testar o meu e vamos testar o seu, e a gente acaba com a discussão. Então, claro, uma brincadeira, mas eu tô batendo o pé mesmo. Marketing é muito importante, posicionamento é tudo. Com certeza, ainda mais para o seu modelo, né? Imóveis de alto padrão, total, posicionamento sempre. Você sabe, tem uma frase cunhada no mercado imobiliário que é location, né? E você, além disso, é posicionamento. Isso é incrível e muito bom também ter essa, de novo, né? Quem sabe onde quer chegar, sabe o que quer, né? Então, uma clareza, né? Você tem muita clareza, acho que a palavra é essa, clareza. Isso realmente... Todo o perfil dos empresários que eu entrevistei aqui, isso é o principal, clareza do que quer, de onde quer chegar, o que vai ser. Até você falar clareza, até onde eu não quero chegar até tanto, eu quero ficar aqui, você falou, eu vou prezar pela qualidade do que por números, né? Sim. Quantidade, então clareza. Essa conta ela tem que ser feita, porque às vezes você cresce só pensando na quantidade, e essa quantidade, às vezes, ela não quer dizer que ela vai me dar um retorno maior. Não é isso. Hoje, comparando com o mercado, a gente tem um faturamento maior do que muitas empresas que têm o dobro do nosso tamanho. Então, mais que a gente não fale sobre isso o tempo todo, é também ter muita clareza do resultado que eu quero ter. E, de novo, aí são vários ambientes, várias caixinhas que a gente vai ticando. Uma escolha diária. Boa, com certeza. Agora, deixa eu entender como funciona o modelo de negócios em si. Vamos lá, na prática. Como é que é? Você tem um apartamento. Você estava falando comigo mais cedo, né, mas para trazer para o público aqui, que é muito interessante. Você vai ficar melhor que eu, mas tem apartamentos, o interessado ele aciona vocês para comprar um apartamento, e esse mesmo proprietário que comprou o apartamento, ele mesmo ele quer alugar e quer receber aquele dinheiro, e vocês administram, aí vocês ganham uma porcentagem. Como é que é, na prática, o modelo de negócio da Casa P? Eu entendo que o meu cliente não tem tempo, ele quer diversificar, né, a carteira dele de investimentos, então ele vem investir em tijolo pela segurança, enfim, tem N motivos que o investidor quer investir em imóveis, e a gente entra com a imobiliária para apresentar as oportunidades que tem no mercado. Então, na verdade, eu tenho um cliente que ele quer investir, mas ele acaba ficando também para comprar para morar, para todos esses outros fins. E aí, quando ele compra o imóvel, através da Casa P Imóveis, Casa P Boutique de Imóveis, ele passa na esteira para Casa P Temporada. E quando ele chega na Casa P Temporada, a gente já fez toda a avaliação desse imóvel, como que ele vai performar bem no mercado de locação por temporada. A gente assessora em absolutamente tudo de projeto, obra, itens essenciais, enxoval, tudo que precisa montar o apartamento para ele estar pronto. Então a gente tem clientes que nunca nem entraram nos apartamentos. Isso é mais comum do que parece. Para comprar foi através de um vídeo, todas as reuniões foram online, às vezes ele quer escolher, às vezes ele não quer, a gente tem um budget definido, e aí a gente organiza aquele apartamento,
e depois ele entra para a administração. E na administração, a gente tem um contrato de prestação de serviços, a gente é comissionado em cima do que a gente vende. Então, não existe um fixo, o que a gente recebe é exatamente um percentual do quanto aquele imóvel performou, porque eu me considero sócia do meu cliente, porque assim eu mostro para ele que eu quero o melhor para o imóvel dele. Então, acho isso muito justo para todo mundo, acho muito claro. E aí a gente vai passando resultados, vai. E eu lido com clientes de todos os lugares do mundo. Então, tem muitas expectativas, né? O cliente do Brasil, ele tem uma expectativa de retorno que é diferente do europeu. É mesmo? Porque, Como é que é? né? Qual é a diferença que você vê? Porque ele pensa na taxa de juros, o brasileiro pensa, se eu botar isso no banco daqui, não, mas é muito maior do que isso, né? Investir em imóveis é um planejamento, assim, de construção de patrimônio, tem muita coisa envolvida. Então, eu recebi uma mensagem de um proprietário que mora em Abu Dhabi, e ele falou, nossa, o meu apartamento, que a gente comprou a reforma, ele tá passando por tudo. Ele mandou uma mensagem falando, estamos operando há 8 meses, e a minha planilha já bateu aqui, que vocês já me entregaram 10%. Então, é um super retorno. De novo, é um trabalho muito na agulha, porque a gente quer entregar o melhor resultado e receber isso a gente fica feliz da vida. Então, mas a expectativa de cada cliente é diferente, Sim. por que ele está comprando aquele imóvel também é diferente, e a gente tem que ir lidando com cada um de forma diferente e com quem ele espera daquele investimento. Boa demais. Eu acho até que a gente está falando aqui de um negócio físico, vou chamar assim, bruto, né? Perdão a palavra, porque é tijolo, né? E você falou, o cliente de Abu Dhabi, em 8 meses teve já um retorno de 10% que estava dentro da expectativa dele. Na minha cabeça, para um investimento físico, é bastante rápido esse É retorno. muito. O negócio gira, né? Assim, o negócio, ele é um negócio muito vivo. As pessoas vão para o apartamento, gostam e elas entendem que elas estão pagando um valor que não é só pelo imóvel, é pelo serviço também que ele recebe. Então, esse cliente, assim, é um caso que é muito engraçado, porque ele já veio para o Rio de Janeiro, e aí quando ele veio, eu achei que ele ia ficar no apartamento. E aí quando a gente falou para ele quanto que a pessoa que queria alugar o imóvel, ele falou, não, mas por isso eu vou ficar em outro. E ele ficou num concorrente nosso, e não tem problema nenhum. Porque ele falou, não, eu vou pagar mais barato para estar não sei aonde. E aí no meio da locação dele, ele ligou e falou assim, eu tive um problema com chuveiro e não estão me resolvendo, vocês podem mandar alguém? E a gente, óbvio que a gente mandou. Mas eu amo esse tipo de relacionamento. Com todo mundo a gente tem um relacionamento muito aberto e eu gosto disso. Ele abre mão de estar no próprio apartamento com a família dele, porque ele tem um retorno muito ali aquém do que ele imaginava. E é o perfil dele. Não quer dizer que todos os proprietários sejam assim. Sim. Cada proprietário tem uma cabeça, tem proprietário que quer saber nos mínimos detalhes como é que está sendo cuidado, e tem clientes que não, que só quer no fim do mês receber o relatório dele, o vídeo do apartamento, as coisas, o que gastou de manutenção, o que não gastou, qual foi o resultado, o que aconteceu e pronto. E aí a gente respeita cada tipo de perfil. Boa demais. E assim, para o arremate dessa parte, a gente está num dos apartamentos da Casa P e eu vi no Instagram um vídeo seu falando sobre a projeção de faturamento desse apartamento, que estava em torno de 600 mil. Como é que se faz esse cálculo? Como é que funciona isso? O prazo que geralmente você faz essa Anual, projeção? erroneamente. Quando a gente fala de locação por temporada, tem muita gente que fala, mas qual o valor da diária? Isso não existe. Hoje a gente tem precificação dinâmica, que é conectada, inclusive, com a demanda de voos que estão vindo para a cidade, e ele vai se ajustando. Isso não é um trabalho que a gente faz manualmente. Tem, claro, de novo, o feeling, porque a gente está olhando, a gente está entendendo, não, aqui a gente pode aumentar um pouco, não, aqui vamos abaixar. Mas essa precificação dinâmica ela é muito importante. Então a gente fala sempre numa projeção anual para entregar esse resultado, e todo o trabalho que a gente tem com o imóvel, a gente fica com esse número em mente para alcançar esse resultado. E aí o preço da diária ele vai mexendo. Hoje pode estar um preço, amanhã pode estar outro. Então, às vezes, vou dar um super exemplo.
tem imóvel de locação por temporada, de quem opera sozinho, que fala, eu não vou receber menos do que 3 diárias, porque é trabalho, eu mando uma pessoa, e na nossa cabeça, o problema não é que são 2 dias, por mais que o nosso perfil de hóspede ele fica mais tempo, mas às vezes existem as noites sanduíche, que ficam entre 2 locações. Então, às vezes eu tenho 2 noites ali, que estão entre 2 locações longas, e que teoricamente, para quem faz sozinho, fala, eu vou ter um trabalho de limpeza, vou ter um trabalho não sei o que por 2 dias, não vale. Os nossos sistemas de precificação, hoje a gente coloca o valor de uma diária num valor que vale a pena alugar. Então, assim, eu não tô obrigando ninguém a alugar por um preço mais alto. Vale a pena para você. Que vale a pena pra Lucro, gente. faturamento. Que vale a pena pra gente, que vale a pena pro proprietário. Se tem uma pessoa interessada em alugar, ela aluga. Eu não tô obrigando. Então, isso é muito legal, porque às vezes numa noite, em 2 noites, eu tenho uma reserva que parecem ser 4, 5. E aí, no fim do mês, ao invés de eu ter, assim, ao invés de entregar um resultado de 30 dias, eu tô entregando 34. E é muito legal. É muito legal isso. Você entregar um mês com 34 dias, com 34 diárias. Isso é muito legal. Incrível. Então, esses sistemas são muito importantes pra gente. E essa cabeça também. Porque lá atrás eu pensava assim, ai, que loucura, uma diária só, que horror. Não, não, não. Não, é só porque a gente não fazia certo. Então, de novo, a gente cai naquele. O que a gente pode ajustar para performar melhor? E o hóspede, ele sai feliz, ele sabe que ele alugou por aquele valor, que a gente vai entregar o serviço, que ele vai ser bem atendido. Ele precisava daquele imóvel por 2 noites. Ele sai feliz, o proprietário está feliz e a gente também. Boa, boa demais. E como você falou, esse modelo ele é basicamente indicação, o grosso, né? 80-20 é indicação. Ou não? Vou fazer Depende. besteira. Quando a gente fala de proprietários, é muita indicação e muito hóspede que fica com a gente. Então, o hóspede, ele acaba se tornando proprietário de um imóvel. Tem Isso acontece muito. Ó. Para hóspedes, a gente trabalha com muitas OTAs que são, né, Airbnb, Booking, site, e o online funciona muito. Até porque eu tenho a tranquilidade de que quando a equipe toda está dormindo, eu estou vendendo. Eu não paro de vender à noite. Então, quem está no Japão consegue fazer uma reserva comigo, independente da hora do dia no Brasil. Então, estar online é muito importante. Total, total. A galera que acompanha a gente aqui, que é também do digital, é do YouTube, tá vendo aí? Dá para ser do digital também, mesmo tendo um negócio que é tijolo, basicamente. Claro, Né? claro. Tem que ser. Tem que ser. Tem que ser. Quem não tá, quem responde ali no manual, perde. E aí eu uso todos os tipos de inteligência para ajudar também. Tem resposta automática, tem nossos bots, que não. Eu falo bot, mas tem uma conotação ruim, né? Não, bot é o nome. Hoje nome falam bot. muito, né? O agente de IA. Tem IA na sua operação também. Tem. E ela fica cada vez mais fina. É muito legal. É muito legal. É muito legal quando os hóspedes começam a responder para IA achando que é uma pessoa. Muito obrigada, você me ajudou muito. Isso é muito legal. Mas até chegar nesse ponto, você toma muito na cabeça. Você toma. E aí você... Acertar muito prompt, tem que acertar muito o prompt ali. Tem. Né? Mas é um desafio... Sim, eu sou fã e esses ajustes são importantes. Boa. Olha, Pri, eu quero respeitar o seu tempo, tá? A gente... Esse Tchanoscast aqui, com certeza, o melhor Tchanoscast de todos, já comenta aí. Eu quero saber... Agora, para a gente fechar essa com a arremate essa grande linha do tempo que a gente vê aqui. Aí você falou, quem sabe onde vai chegar, chega, dá certa clareza. E você até falou, eu sei, tô te parafraseando aqui, eu sei onde eu estarei daqui a um ano. Onde Priscila vai estar daqui a um ano, onde a Casa P vai estar daqui a um ano. Aí agora você me pega, porque nem tudo a gente conta. Boa, gostei, boa. Mas são projetos muito ligados aos desafios do mercado de locação por temporada. Obviamente, a gente está num momento que para mim é maravilhoso, tá? Esse momento de ter que ter regras para o mercado de locação por temporada, isso é muito importante para mim. É um mercado com uma barreira de entrada muito baixa, então a gente percebe que muita gente despreparada acaba entrando e fazendo de qualquer jeito, e que é muito ruim para o mercado como um todo. Então eu sou fã do momento que a gente está de estruturar mesmo regras, como é que funciona, aonde pode, aonde não pode, e todo o nosso projeto hoje
Daqui a um ano você vai me perguntar e eu vou falar. Eu vou te mostrar, eu não vou te falar, eu vou te Ó, mostrar. boa demais. Mas já está muito desenhado para que todo mundo continue tendo muita segurança, tanto nos seus investimentos, quanto nas suas locações, né, nas suas reservas que fazem para estar com a gente. Boa demais. Tô vendo o que ela falou, né? Até nesse mercado consagrado, meio consagrado de locação, que não é um mercado antigo, ele é recente, mas não é tão recente, e até nisso tem amadorismo, né? Falando aqui, tem a Até. galera que faz de qualquer jeito, faz a bagunça, alguma semelhança aí com a galera que faz canal anônimo no YouTube, né? A gente sempre bate na tecla que o seu canal é a sua empresa, meu amigo, minha amiga. Portanto, seja profissional, não é copiar trabalho dos outros, se inspirar. O seu canal no YouTube é a sua empresa. Cada vídeo seu é um projeto, assim como cada apartamento aqui da Priscila é o projeto dela. Você vê que as coisas, elas não são iguais, mas elas rimam, né? O business, a maravilha do business é essa, elas não são iguais, mas sempre estão rimando, a gente está sempre aprendendo. E já de antemão aqui, tá? Dizer para Priscila que eu saio daqui muito mais inteligente, muito mais inspirado e muito mais rico também. Mas para finalizar aqui de forma legal, chegou aquele momento de eu fazer aqui aquelas perguntas bate e volta, estilo de frente com Gabi, mas só se você aceitar. Vamos, tô pronta. Vamos fazer. Não Tô tem pronta. resposta certa, não tem resposta errada. Justo. Beleza? Vamos lá. Dinheiro traz felicidade? Com certeza. Traz liberdade, liberdade traz segurança, que traz felicidade. Me fala um hábito essencial para o sucesso. Foco, disciplina em tudo. E um hábito que afunda negócio. A dúvida de si mesmo. Lado bom de trabalhar com sócio. Trocar conhecimento e saber que você tem que confiar de olhos fechados em outra pessoa. Então, essa sensação de ter que confiar em assuntos que você não domina é um exercício bacana. E o lado ruim de trabalhar com sócio? É você trabalhar em si essa mesma questão. Porque para você confiar no outro, você tem que trabalhar tudo em você. O seu ego, a sua falta de controle no todo. Né? É muito fácil você falar, eu sou sozinha, eu toco tudo sozinha. Eu não quero ser sozinha, eu quero ter os melhores do meu lado. Eu quero ter os melhores, eu quero aprender. Então, é um exercício também. Total, total. Qual é o maior erro do empresário, o maior erro da empresária que você vê hoje em dia? Não ter paciência e dar um passo maior que a perna. Qual foi a decisão até hoje que mais fez crescer? Ter meus filhos. E a decisão até hoje que mais te doeu? O que mais me doeu? Engraçado. Eu acho que às vezes quando você toma uma decisão ruim, dói um pouco. Mas eu não foco muito no que doeu, não. Eu foco no que eu acho, no que a gente aprendeu e bola pra frente. Todo mundo erra e vamos. Boa, boa demais. O que ninguém te contou que você só foi ver na prática sobre ganhar muito dinheiro? Que é um trabalho muito interno, de você entender que você é capaz e que você merece. Então, fiquei até arrepiada, mas é a verdade, assim. O quanto você ganha está completamente ligado ao quanto você acha que você merece receber. Então, a partir do momento... Nossa, continua arrepiada. Foi forte. Mas você precisa trabalhar isso sempre. Eu sou boa o suficiente para isso, eu entrego muito valor e eu mereço o que eu recebo. Mas agora eu vou dar um passo e ter a coragem para esse passo. Boa demais. Fala uma verdade polêmica aí do seu mercado que ninguém gosta de falar, mas está na cara, mas ninguém fala. Que o mais do mesmo não funciona. O hóspede não é bobo, o proprietário não é bobo. Qualidade é sinônimo de sucesso. Se você tem um negócio só porque te falaram que porque tá no hype de ter um negócio de locação por temporada, é isso. Eu vejo muita gente fazendo isso. Então, brincam comigo no mercado, que eu falo isso para todo mundo. Para de comprar quadrinho do Mercado Livre e botar tudo igual nos apartamentos. Tem que ter alma, tem que ter cuidado. Então, é o que eu sempre falo. Brincam comigo exatamente por esse motivo. Mercado de locação por temporada falam muito que não tem nada a ver com hotelaria. E eu sou completamente o oposto. Então, tem muito da hotelaria, tem muito do cuidado. Essa daqui, a penúltima, tá? Não é polêmica, mas assim, tem gente que... Eu acho interessante essa pergunta aqui. Gui, eu acho que todo mundo tem um valor financeiro do dane-se. Aquele valor que, mano, tá na minha conta.
PF, livre de juros, né, livre de imposto. Irmão, não vou precisar mais fazer a reunião das 6 da manhã, o horário, não vou precisar mais ter que estar indo para casa 2 da manhã. Eu quero saber, Priscila, qual é o seu valor do dane-se? Você tem o valor do dane-se? Outro dia me perguntaram o que eu ia fazer quando eu me aposentasse. E eu falei, eu acho que eu vou comprar uns imóveis, reformar e, e vou, sei lá, vou vender, administrar. Aí falaram, mas não é o que você faz hoje? Eu falei, é. É. Então eu não tenho esse valor do dane-se. Talvez a minha relação mude com o tempo, assim. Mas eu amo muito o que eu faço. Então, pra mim, não é assim, não vou deixar de fazer. Aí eu vou querer comprar pro meu filho, aí eu vou dar desculpa que ele tá mudando, que ele tá casando, que ele tá não sei o quê, e o fulano, e um amigo que quer, e o fulano. Então, acho que a minha vida, ela sempre vai ser isso. Eu vejo vida longa, assim, enorme para Casa P. Então, eu espero que quando eu estiver nesse ponto, eu também consiga passar tudo que eu aprendi ao longo dos anos para a nova geração. A gente já tem uma geração nova, assim, no escritório. A gente tem uma galera mais nova, e enquanto eu vejo todo mundo falando, essa geração nova não quer nada com nada. Gente, vocês estão errados. Existe sim uma geração, assim, tem uma parcela muito, muito empenhada, e que quando ela entende o propósito daquilo, porque é o que eu falo na empresa, eu não quero que todo mundo compre o meu sonho, não quero isso. O que eu quero é que você saiba o seu sonho e que você entenda que a Casa P é o veículo para você chegar no seu sonho. Então você precisa se dedicar para a nossa empresa crescer para você alcançar seu sonho. Seu sonho é diferente do meu. Então quando o jovem ele entende isso, aí ele vai. Muito bom, muito bom. E o que separa quem chega longe, quem chega lá, né, igual a gente estava falando, de quem fica pelo caminho? De novo, a paciência, a sensação de merecimento e o cuidado com si. Acho que sempre é sobre a gente. Esquece isso. Eu não gosto dessa galera que fala porque o outro, porque o mercado tá difícil, porque é o cenário no mundo, porque eu não sei. É sempre o outro, nunca é sobre o outro. É sempre sobre a gente. Acho que essa é a diferença de quem vai longe. Se você sabe que é sobre você, quando vem o desafio é um espelho de você. E aí você trabalha, você melhora e você vai pro próximo desafio. Que é o que faz a gente acordar, né? Se não tivesse desafio, você vai acordar pra quê? Você vai ficar em casa, assim, não fazer nada. Boa demais! Olha, já comenta aí o melhor Channelscast de todos, comenta também merecimento, comenta aí quem sabe onde quer chegar, chega. Clareza, eu queria agradecer mais uma vez você, Priscila, por ter Obrigada. batido esse papo com a gente, com essa geração que vem aqui, incrível também, de empreendedores e empresários do digital. Tenho certeza que virou a chavinha de muita gente enquanto esse vídeo estiver no ar, e vai ficar no ar para sempre. A galera que vai assistir isso aqui vai ter muita chavinha virada, vai ajudar muitas pessoas. E eu quero, primeiro, claro, fazer aqui a minha CTA, né? Você aí, meu amigo, minha amiga, que é ter uma renda em dólar consistente no digital. Canais anônimos é o modelo de negócios mais fácil para você obter êxito. Link aqui no comentário fixado para você conhecer e fazer parte da Channels, a maior e melhor escola de monetização no YouTube do Brasil. Vocês sabem, mais de 21 mil alunos aqui nesse canal. Temos mais de 170 entrevistas, a maioria dela, a grande maioria, mais de 165 de alunos nossos com resultados. E agora a gente entendeu que esse modelo de negócios, que são os canais anônimos, ele já se estruturou, igual eu estava conversando com a Priscila aqui, no mercado imobiliário, mercado de locação também tem amadorismo. Chega uma hora que não tem mais espaço para eles. Chegam empresas, chegam pessoas como Priscila e botam o sarrafo lá em cima. E com o modelo de negócio de canais anônimos é a mesma coisa. Não tem mais espaço para amadorismo. Quem vai ficar e vai continuar e vai prosperar cada vez mais nesse mercado é a galera que entendeu que canal é empresa. Então, empresários e empreendedores, vocês agora, o momento é de vocês
conheçam a Channels e vocês vão fazer o seguinte: quando vocês entrarem na nossa comunidade, vocês vão me marcar lá, @guidias, vão me dar um salve e falar: olha, conheci, ó, entrei na Channels por causa do episódio da Priscila, e eu vou te dar um salve de volta, vou falar com você de volta. Priscila, deixa aí pra gente as suas redes sociais, contatos, você também mais sobre o seu trabalho. São 3 canais. A gente tá no casap.rio, que a gente mostra os nossos apartamentos de temporada. Casap.imóveis, os nossos imóveis para venda. E também o meu, que eu falo muito com o proprietário, com os investidores. Mostro também o backstage da Casap, que é o Priscila Diniz K, Priscila com 2 R. Boa, são os arrobas no Instagram, correto? Arrobas no Instagram. Muito bom, meus amigos. Quem ficou até aqui, um beijo e até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau.